Paz e bem a todos e todas, que bom estarmos juntos mais uma vez nesse Vivências Online. Eu quero te convidar para ficar até o final, para a gente manter esse contato, essa relação, e eu tenho certeza que a experiência hoje será muito boa. A gente tende, quando está diante do YouTube especialmente, a ficar zapeando, procurando outros canais, outras coisas, fica muito informal e a gente tende a sair, A gente tende a deixar lá ligado e fazer outra coisa, ir para a cozinha, ir para a sala, para o quarto, sei lá, atender o telefone, fazer qualquer outra coisa, mas eu quero te convidar e te desafiar para que a gente fique junto até o final. Os nossos encontros no Vivências Online têm sido não demorados, 30, 40 minutos no máximo, estourando. Muitas das vezes nem chega nesse tempo, e eu quero te convidar para ficar com a gente. Então já manda o link para outras pessoas, outros amigos e amigas, familiares, e vamos ter um tempo para a gente celebrar com as músicas e recuperando, de alguma maneira, essa nossa vontade de estarmos juntos uns com os outros, porque em breve nós estaremos, no nome de Jesus. Então já manda o link para a galera, já compartilha esse culto e deixa o seu like, que é muito importante. Você que está chegando pela primeira vez, já faz a sua inscrição no canal também, é muito, muito importante para a gente. E vamos mantendo contato, tá bom? Que Deus abençoe o seu coração e que esse culto, que esse momento que vamos estar reunidos aqui como irmãos e irmãs, deflagre processos bonitos no nosso coração. Que hoje à noite, e no dia, no tempo que você estiver assistindo isso, seja bênção para o seu coração. Amém? Vamos seguir, que essa bondade e graça de Deus seja conosco, sempre e sempre. Vamos juntos nessa jornada bonita. Na escuridão, tua graça está, não há como se esconder. Não vou negar o teu amar, incansável pra mim. No limite, em decepções, perdido em minhas emoções, mas teu amor me alcançou. Quero te dar, eu não quero me deixar levar. Meu coração é teu, Senhor. Eu me entrego por completo. Quero a vida que tens pra mim. O oásis nos espera. Liberdade eu só tenho em ti. Eu livre sou. Vamos, ao me entregar eu livre sou.
e eu me entrego por completo. Quero a vida que tens pra mim. O oásis nos espera, liberdade eu só tenho em ti. Eu livre sou. Ao me entregar, eu livre sou. Ao me entregar, eu livre sou. Ao me entregar, ao me entregar, eu livre sou. Oh lá lá, oh lá lá. Ao me entregar, eu livre sou. Oh lá lá, ao me entregar, eu livre sou. Digno de toda canção que posso cantar, digno de todo louvor que eu louvarei, digno de todo ar que eu respirar, vivo por ti. Jesus, o nome acima de todo nome. Jesus, o único que pode te salvar. Digno de todo ar que respirarei, vivo por ti. Vivo por ti. Não existe outro, ninguém se compara. Abra os meus olhos pra ver, enche-me até transbordar-me com teu amor e guia-me. Me envolver em teus braços é o meu prazer. Santo, não existe outro, ninguém se compara. Abra os meus olhos pra ver, enche-me até transbordar-me com teu amor e guia-me. Me envolver em teus braços é o meu prazer. Obrigado, Deus. Obrigado.
serei abalado. Construirei minha vida em teu amor, que sempre me sustenta. Confiarei somente em ti, Senhor. Não serei abalado. Santo, não existe outro, ninguém se compara. Abra os meus olhos pra ver e enche-me até transbordar-me com teu amor e guia-me, me envolver em teus braços. É santo, oh santo, não existe outro, ninguém se compara. Abra os meus olhos pra ver e enche-me até transbordar-me com teu amor e guia-me, me envolver em teus braços é o meu prazer. Obrigado, Deus. Pois em teus braços é o meu prazer. Não existe outro como tu, não existe outro como tu. Ouça o som da tua igreja, Pai. Ouça o som que vem do nosso coração. Santo, não existe outro, ninguém se compara. Abra os meus olhos pra ver e enche-me até transbordar-me com teu amor e guia-me, me envolver em teus braços é o meu prazer. Que bom ouvirmos esses louvores, essas músicas, cantarmos juntos, né? Dá uma saudade. Já 1 ano e meio, né? A gente está distante, sem a possibilidade do abraço, do olho no olho. Os contatos que a gente tem são via internet, mensagem no WhatsApp. E que saudade que dá, né? A gente ouvir essas canções e eu fico imaginando o nosso reencontro. E, enfim, vamos sonhar com essa possibilidade que é real, uma possibilidade real. Mas enquanto isso, vamos nos alimentando da esperança, nos alimentando da companhia uns dos outros, ainda que virtualmente, mas alimentando o coração para que a gente não esfrie, não desanime. Enfim, vamos lá. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. No Evangelho de João, eu gosto muito dos Evangelhos, sou assim apaixonado pelos Evangelhos por uma razão. Os Evangelhos me apresentam a figura de Jesus, que para mim é a expressão de Deus. Eu quero olhar para Deus, eu quero pensar Deus, o que vem à minha mente é a figura de Jesus, como ele se relacionou, como ele acolheu, como ele olhou para as pessoas do seu tempo. Então, se você tiver com a Bíblia aí, com o texto, você abre comigo em João capítulo 6. Opa, João capítulo 6. Se você não tiver com o texto, preste bem atenção. Eu vou ler apenas um versículo, mas depois eu vou
eu vou propor aqui o pano de fundo para a gente entender e situar esse versículo que eu vou ler. João capítulo 6, o versículo apenas 68. Diz assim, João 6, 68. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Para onde iremos? Para onde iremos? Para quem iremos? Eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso. Vamos orar e pedir que o Espírito Santo nos auxilie, nos dê da sua graça, para a gente fazer as costuras com o texto, com o tempo em que o texto está localizado, porque o texto é sempre datado, mas ele transpõe os tempos, transpõe a história para chegar até nós como um reflexo da palavra de Deus, que não é temporal, ela é atemporal, ela atravessa, né, os dias, e aqui nós estamos. Oremos a Deus para que essa palavra se torne palavra de Deus para o nosso coração. Ó Deus, nós te agradecemos por esse tempo que vamos passar juntos aqui, refletindo a partir do texto sagrado, que ele nos auxilie a dividir de alguma maneira o tempo que a gente está vivendo, tão difícil, tão cruel, tão em alguns momentos pesado. Que o Senhor nos auxilie a construir uma ponte tão necessária para que o refrigério chegue no nosso coração e a gente coloque processos e engrenagens em movimento, engrenagens bonitas de vida, de fraternidade, engrenagens que amolecem o coração, transformando os corações de pedra em corações de carne, corações humanos, cheios de ternura. Nos ajuda hoje, Senhor, nesse tempo, e que a Tua palavra chegue no nosso coração e frutifique no devido tempo. É isso que nós gostaríamos que acontecesse hoje, a partir dessa conversa, no nome de Jesus. Amém e amém. Que bom. Eu sempre, desde muito jovem, né? Eu ainda sou jovem, é bom deixar isso claro. Mas eu, desde muito jovem, eu trouxe para o meu coração que o ser humano, ele é mais profundo do que ele aparenta ser. O ser humano carrega consigo uma profundidade e muitas vezes ele confunde essa profundidade com coisas aparentes, com coisas que são visíveis. Como dizia o poeta, aquilo que é essencial é invisível aos olhos. Então eu sempre acreditei e trago isso até hoje, que o ser humano é profundo, ele às vezes confunde isso ou aquilo, às vezes ele quer isso ou aquilo outro, para tentar colocar nesse buraco de profundidade. E aí eu acho que tem processos ruins e danosos. Eu acho que em muitos momentos a nossa sociedade ela saiu dos trilhos, né? Ela abandonou a coerência, ela abandonou essa profundidade para viver da superficialidade, que é a vida hoje na sua lógica, na sua forma de fazer a vida acontecer. Mas eu acho que o ser humano não é isso. Eu acho que lá no fundo dele tem um clamor, tem uma busca, tem algo dizendo não a tudo isso que a gente publiciza, tudo isso que a gente vê acontecendo e estampados, inclusive nos jornais, nas revistas, nas televisões, enfim. Eu acredito que o ser humano é mais do que isso. Você que está me ouvindo e me vendo, avalie o seu coração. Às vezes você quer uma coisa, mas a vontade de ter essa coisa, quando você a consegue, passa, e aí você vai querer outra coisa.
Entende? O que demonstra que não são coisas que preenchem o seu coração. O que demonstra e o que prova é isso que eu estou dizendo. Que as coisas são bacanas tê-las, sem problema nenhum. Mas não é isso que te aproxima da felicidade, da tranquilidade interior. Não são essas, não são coisas. E eu estou falando tudo isso porque eu acho que o texto vai nessa direção. A gente tem antes desse versículo que eu li, que Pedro está dizendo, Senhor, para quem iremos? O que a gente tem aqui? A gente tem no início do capítulo 6 a multiplicação dos pães. A galera seguiu Jesus, ficou tarde, estava com fome, não dava para voltar para casa, era uma longa caminhada, né, até onde Jesus estava. E aí os discípulos se reúnem sob a voz de Jesus que diz, alimenta o povo aí, dá um jeito, né, dá os pulos aí. Enfim, aí eles arrecadam lá os pães, os peixes, alimentam o povo, todo mundo sai saciado, né? E aí Jesus vai, no capítulo 6 aqui no começo, Jesus percebe que com essa manifestação de saciedade da fome, que é uma necessidade física de todo ser humano, e Jesus sacia a fome deles ali, pelo menos naquele momento, a galera fica assim, empolgada, entusiasmada, e Jesus percebe que alguma coisa ia acontecer, tipo assim, vamos começar a dizer que Jesus é o rei, Jesus é o rei, é o rei, é o rei. Jesus percebe o movimento daquelas pessoas e sai fora, ele vai para outro lugar. E os discípulos também vai saindo de fininho, né? Jesus pega, os discípulos estão num barco agora, na sequência do texto, começa a fazer um vento. Aqui em João não dá muitos detalhes, mas os outros evangelhos dão detalhes sobre esse evento, de que as águas começam a ficar bravas e tal, e o barco tende a afundar, e Jesus vem andando sobre as águas e tal. E aí você tem um desencontro entre as pessoas que vão seguir Jesus por onde ele vai. Jesus aqui então tem um diálogo com esse grupo, assim, um diálogo duro, porque a conversa aqui a gente pode ler tentando dar uma amenizada, mas a conversa aqui é uma conversa dura. Jesus chega para os caras e diz assim, se liga, vocês estão me seguindo, não é por quem eu sou, né? Não é porque os sinais que eu fiz disseram para vocês, Deus está aqui. Porque os sinais e os milagres são exatamente isso, né? É uma janela que se abre para as pessoas perceberem Deus, não é mais do que isso, né? E então Jesus dá uma dura e fala, vocês estão atrás de mim, não é pelos sinais que vocês viram, que transparece o Pai eterno. Vocês estão atrás de mim nessa ansiedade toda, porque vocês se saciaram de fome lá atrás, e vocês acham que eu vou dar pão para vocês. E aí Jesus começa um diálogo, então, dizendo o seguinte, eu sou o pão da vida. Se vocês comerem da minha carne e beberem do seu sangue, Jesus usa essas expressões aqui no texto, na narrativa, e eles se assustam com isso, né? Porque eles não entendem essa fala de Jesus. E aí Jesus vai batendo um papo com eles e dizendo, poxa, não é assim que funcionam as coisas, né? Não é a comida que vocês têm que buscar, é se saciarem de dentro para fora, e não de fora para dentro. Em muitos momentos Jesus vai colocar esses conceitos, né, sobre a mesa, para que eles entendam. Você come agora e daqui a pouco você está com fome de novo, mas busca uma saciedade do lado de dentro. Ou seja, no início da nossa conversa, existe uma profundidade dentro de vocês que não se sacia com o pão físico, um outro tipo de busca que vocês estão confundindo com o pão físico, com o cargo, com a coisa, né? Com o ter. E Jesus está dizendo, olha, é outra pegada, é outro caminho que eu estou dizendo com vocês. E aí Jesus é duro, é tão duro que os discípulos dizem assim, pegou pesado, mestre. E aí Jesus não dá um passo atrás, não. Ele diz, então, é assim, a coisa é assim, o evangelho é assim, tem seriedade, não é o que você quer, é o que Deus está propondo para que você queira, para que você seja, porque Deus sabe o que é melhor para você.
E aí, então, alguns dos seguidores de Jesus, que no texto chama discípulos, já dá linha, né? Vão embora, somem da presença. E Jesus chama os 12 e diz: e aí, vocês também querem ir? Pode ir, porque eu não mexo nem em um ponto sequer da ética, dos critérios e dos valores de Deus. Eu não mexo. Se vocês quiserem ir embora também, pode ir, não tem problema nenhum. Mas o reino de Deus é assim. E aí Pedro então vem, né? Pedro vem com essa frase. Então, para onde? Para quem iremos? Para quem a gente vai? Porque só você tem palavras de vida eterna. E aí eu acho fantástico essa conclusão de Pedro, porque Pedro está começando a entender, ainda não entendeu, né, porque vai seguir os evangelhos, ele vai dar muita mancada, mas assim, ele está começando a entender algumas coisas. E é exatamente isso. Assim, o evangelho, ele mexe com a profundidade do ser humano. A gente tem hoje no nosso país uma polarização política entre esquerda e direita, entre progressismo e liberalismo econômico. A gente tem, não há diálogo, não há uma conversa. Os monólogos sempre são com ponto final. Não tem abertura para qualquer outra fala, para qualquer divergência no conceito e na elaboração, seja política, seja teológica, não há. Então, há uma crueldade nas relações, porque se não há o diálogo e o respeito pela voz do outro, acaba fomentando a crueldade do ódio, as indelicadezas que a gente vê e ouve por aí, especialmente nas redes sociais. Mas o Evangelho, ele tem uma peculiaridade que eu acho que é muito interessante, a partir de Jesus, que é a pregação do reino de Deus. Lá em Mateus diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Inclusive a gente lê errado o texto, a gente aprendeu e repete errado. O texto lá em Mateus não diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. O texto não diz todas as coisas. O texto diz: e todas estas coisas. Quais coisas? O pão, a comida, a roupa, que aí o texto vai dizer assim: olha, nem mesmo Salomão, com a sua sabedoria e sua riqueza, se vestiu tão lindamente como os lírios do campo, como a flor do campo. E olha, sabe aquele pássaro? Deus veste, Deus cuida dele, Deus dá alimento para ele. Aqui eles estão seguindo Jesus por conta do pão. E um passo atrás, em Mateus capítulo 5, está dizendo que não é o pão a prioridade, é o reino. Porque se você busca o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas, ou seja, o pão, a comida, a bebida, o vestuário, tudo aquilo que é fundamental para a sobrevivência, para a vida humana, para a manutenção da vida, vai ter para todos e para todas. Não há uma necessidade de brigar. Quando a gente inverte as prioridades do reino, e aqui Jesus está ensinando: vocês estão me procurando pelo pão, não é o pão, vocês têm que buscar a mim, porque eu sou o pão vivo, ou seja, eu sou a expressão do reino, se relacionem com esse reino. O que Jesus está dizendo? Jesus está falando assim: olha, a gente precisa ter uma visão de mundo, e dentro dessa visão de mundo, a gente precisa olhar para os pequeninos, no nosso caso hoje para os negros, para as negras, que são escanteadas, para as mulheres em situação de violência doméstica, para as crianças, homens e mulheres em situação de rua. A gente olhar para toda essa população e a gente dizer: a gente precisa construir e instalar o reino de Deus. O que significa isso? Significa: a gente precisa estabelecer uma sociedade que seja mais justa e igualitária, para que a gente não tenha criança nas ruas, embaixo da ponte, cheirando cola ou pedindo moedinha nos faróis. A gente precisa instalar o reino de Deus para que a gente não tenha essas ocorrências de homens agredindo as suas esposas, de homens agredindo mulheres, de homens até matando mulheres, o tão chamado feminicídio. A gente precisa instalar o reino de Deus para instalar
instalar, para tirar essas crianças debaixo da ponte. A gente precisa instalar o reino de Deus para que haja justiça. E aí justiça não é vingança. Arrancou a mão, tira a mão dele também, arrancou o olho, tira o olho dele também, isso é vingança. Não, a gente precisa instalar uma sociedade onde o reino de Deus seja vigente, ou seja, a gente precisa instaurar ou apontar uma sociedade de equidade, de justiça, onde todos tenham o que comer, onde todos possam transitar livremente, independente da cor de pele ou da sua orientação sexual. Então, se a gente inverte ou subverte os princípios do reino de Deus, a gente vai andando como o povo no deserto, andando em círculo, demorando pra caramba para chegar na terra prometida. Eu quero usar essa metáfora porque a gente precisa ser mais coerente com o reino de Deus. A gente precisa ser mais objetivo naquilo que se refere ao reino de Deus. Você tem Jesus no coração. Um dia você falou assim: eu quero conhecer esse Jesus, eu quero seguir esse Jesus, eu quero dar a minha vida para esse Jesus, eu quero que Deus me ensine a elaborar a minha vida a partir desses critérios, desse Jesus. Não foi assim que aconteceu com você? Ora, se foi assim que aconteceu com você, você precisa então agora, se está indo numa outra direção, buscando o pão, buscando a prosperidade, buscando dinheiro, e prosperidade nos nossos dias está muito relacionada a dinheiro, buscar sucesso, você precisa fazer um outro caminho. Você precisa buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque enquanto a gente não tiver pão para todo mundo, enquanto a gente não tiver um transporte digno para todo mundo, enquanto a gente não tiver habitação digna para todo mundo, não adianta você buscar prosperidade diante de Deus, porque isso é até incoerente. A gente precisa se unir em torno do Evangelho e ser duro nesse sentido. Nesse sentido, a gente precisa ser duro, porque o reino de Deus, o evangelho que aponta para um reino de Deus, é um reino de justiça, é um reino que olha para todos e todos. O evangelho que aponta o reino de Deus não é o benefício de um grupelho qualquer, um grupelho escolhido, não. O reino de Deus aponta para homens e mulheres que, trazidos para a luz de Cristo, vão viver em harmonia. E essa é a mensagem do Evangelho. É por isso que Jesus aqui dá uma dura nas pessoas que estão à sua volta, inclusive nos discípulos e apóstolos, dizendo: vocês podem ir embora também, mas o reino de Deus é isso. Não adianta eu falar para vocês que o reino de Deus vai te conceder isso ou aquilo, enquanto milhões de pessoas estão passando fome no mundo, estão em falência alimentar. Não adianta a gente criar expectativas de um mundo melhor se a gente não consegue fazer o beabá da fé. A gente precisa, inclusive, não só pensar em si próprio, mas abrir as portas e as janelas do coração para que a gente consiga enxergar os outros. Eu tenho falado isso repetidas vezes. Por exemplo, você pode retomar, eu vou deixar aqui um link, aqui no vídeo, nessas últimas reflexões que eu fiz sobre a oração como caminho para Deus, como caminho para si, como caminho para o próximo, que é essa elaboração, a minha experiência de Deus, essa coisa gostosa que preenche esse buraco, essa profundidade. Eu não tenho mais necessidades nesse sentido, necessidades profundas, porque eu tenho Jesus de Nazaré, e Jesus vai ajudando a elaborar a minha vida de uma maneira mais sadia, mais bonita. E aí esse Jesus vai me levando para outras pessoas, vai me levando para um olhar mais abrangente. Para onde iremos nós? A gente acredita muito em Messias, né? Usando aqui brincando aqui com as palavras. Jesus deu o pão para o pessoal e o pessoal já começou: pô, esse cara vai ajudar a gente a comer, esse cara vai dar comida. Não, e Jesus está falando: não, é outro caminho, não é
Vamos trabalhar para que a gente tenha essa comida, esse pão que tanto vocês querem, mas vamos fazer um exercício primeiro. Vamos fazer um exercício de chamamento de irmãos e irmãs, para a gente olhar para a realidade e sermos nós os agentes de transformação. Então eu acredito que Deus, na figura de Jesus, quer dar coisas muito mais profundas para nós, e a gente está pensando em pão. Quando eu penso em profundidade de Deus, é a gente se organizar em torno do reino e a gente não se preocupar mais com o pão, porque o pão virá naturalmente numa sociedade de justiça. Era isso que eu queria dizer para você hoje. Para quem a gente vai? Para onde iremos nós, Senhor? As suas palavras podem ser duras, pesadas, mas elas trazem paradoxalmente conforto para o nosso coração. Vem você também, vem para perto de Jesus e vamos construir o reino de Deus, sinalizando justiça, equidade, um lugar ao sol para todos e todas. Que Deus abençoe o seu coração, a sua família, os seus queridos. E a gente se encontra no próximo domingo em mais um Vivências Online. Deus abençoe você.